Queridos, sabemos que um líder debaixo da direção de Deus, chamado por Deus, como já falamos, o homem certo na hora certa, para a tarefa certa, é uma bênção para o povo. Mas quando o povo não tem uma liderança, isso traz um problema enorme. A Bíblia nos ensina que sem sábia direção, o povo se corrompe. Nós vamos, ao estudar a história de Israel, perceber que, pela falta de preparo de um novo líder, que foi das, um dos equívocos, das falhas de Josué, nós vamos perceber que o povo ficou sem liderança e entrou num cenário complicado, tanto na vida social, quanto na vida espiritual, como na vida política. E nós vamos aprender que a falta de um líder traz graves problemas. Que nós oremos sempre a Deus para que Deus nos dê líderes segundo o seu coração, uma liderança efetiva que glorifique o seu nome e promova o crescimento do povo. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 5, do dia 30 de outubro de 2022. O título da nossa lição é A Falta que Faz um Líder. O texto principal está em Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E é interessante nós pensarmos que cada um fazia o que parecia reto. O texto não fala nem que cada um fazia aquilo que era reto aos seus olhos. Cada um fazia aquilo que parecia reto. E nós vamos perceber que o período dos juízes foi um período de 400, nosso comentarista cita isso aqui, 410 anos, que o povo de Israel realmente viveu, eu grifei isso aqui na lição, 410, 420 anos, que o povo de Israel viveu um declínio, 410 anos, está no segundo parágrafo do primeiro ponto. O povo de Israel viveu um declínio espiritual terrível, 4 séculos, extremamente complicados, né? Se o povo ficou por 4 séculos no Egito, pouco mais de 4 séculos no Egito, e teve grandes problemas, no período dos juízes também, embora Deus levantasse homens fiéis, sinceros, que livravam o povo, mas foram 4 séculos complicadíssimos. A nossa oração, como eu disse aqui nas palavras introdutórias desta aula, é que Deus sempre nos dê uma liderança efetiva, direcionada por Deus, que glorifique o nome do Senhor e que trabalhe para o crescimento espiritual, social, emocional, psicológico, em todas as áreas, o crescimento do povo de Deus. Resumo da lição: Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo, e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Não só pode, como traz, né, sérios prejuízos. Tem gente que gosta muito de combater liderança, sabe? Nós precisamos lembrar sempre que a liderança é feita por pessoas, por gente de carne e osso, comete falhas, mas é importante ter uma liderança direcionada por Deus e efetiva, e sabendo disso, é necessário orarmos a Deus em prol das nossas lideranças. Orar a Deus, conduza, fale, preserve. Essa oração é importante, sabe? Orar a Deus dizendo: Deus, preserve a nossa liderança. Você já parou para pensar o quanto o diabo investe para derrubar um líder? Porque isso produz um escândalo. Quantas pessoas que são atingidas pela queda de um líder? Nós precisamos orar a Deus. Deus, preserve a liderança, guarde a nossa liderança. E, sobretudo, nós precisamos auxiliar a nossa liderança. A gente precisa desenvolver um vínculo de amizade com os nossos líderes, para que, se a gente vê qualquer líder trilhando um caminho que pode levar à ruína, a gente faça como Jetro fez. Nós estudamos aqui já esse trimestre. Jetro chega para Moisés e fala: "Ó, não é bom o que fazes." E é claro que, ao ler o texto, a gente percebe que Jetro fala isso com respeito. Sobretudo, Jetro fala isso com amor, visando o bem de Moisés
e o bem de todo o povo. Então nós precisamos ser esses liderados, porque às vezes a gente se assenta e comenta sobre erros, equívocos que os nossos líderes cometem, e a gente comenta entre nós, fala, alguns murmuram, bate, fala até o que não devia, e a gente não procura o líder para tratar com ele. É importante a gente pensar nisso. Ah, irmão, meu líder, você já procurou o seu líder? Já conversou com ele? Marcou um café com ele? Natan confrontou Davi, mas ele soube fazer isso. Ele foi lá na casa do rei, eu acredito, para um almoço e tal, e sentou, bateu um papo e confrontou Davi. Então, Provérbios nos ensina que, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É a palavra certa, na hora certa, da forma certa, pela pessoa certa, debaixo de oração. Ore e peça a Deus uma oportunidade. Deus, me dá uma oportunidade de conversar com o meu líder. Deus, abre uma porta, abre uma oportunidade, garimpe esta oportunidade, busque esta oportunidade e, sobretudo, ame, ore, interceda, ajuda, auxilie, esteja ao lado do seu líder, mas esteja ao lado dele também para falar, vem cá, o senhor é meu líder, eu lhe amo, Deus lhe colocou como líder sobre a minha vida e eu não quero ver a sua ruína, porque a sua ruína será algo maléfico para a minha vida, para a vida da nossa comunidade de fé. Então, é isso que nós precisamos fazer. Interceder a Deus pelos nossos líderes, fortalecer os nossos líderes em oração. E a vitória dos nossos líderes, gente, é a nossa vitória. Tem gente que fica torcendo para um líder ser derrotado. Meu irmão, ele é o seu líder. Rapaz, ele é o seu líder, está à frente da batalha. Se ele for derrotado, quer dizer que todos nós seremos. É o nosso líder. Eu vou torcer para a derrota do meu líder. Irmão, pensa o seguinte, nós estamos num navio, aí tem um capitão de navio, só ele que sabe pilotar o navio. Aí a gente vai matar o capitão? A gente vai jogar o capitão no mar? A gente vai querer que o capitão do navio seja derrotado? Meu irmão, o navio vai afundar. A gente tem que orar por ele, suportá-lo, não é de tolerá-lo, não. É dar para ele um suporte. Eu fico assim, embasbacado de crentes e até obreiros que empreendem uma luta contra o líder. Não, tem que matar esse cara. Irmão, ele é o seu líder. Se ele for morto, se ele for derrotado, ai, pastor, ele está desviado, está fora da direção de Deus. Então vai orar, ué, vai orar. Olha Davi. Olha o exemplo de Davi. Suportou, nós vamos estudar a liderança de Davi. Suportou a perseguição de Saul. Saul era o líder, Deus tinha ungido Saul. O camarada que chegou mentindo, falando que tinha matado Saul, Davi falou, leva esse cara e mata. Esse cara não podia ter tocado no ungido de Deus, não. Então, sustente o seu líder, dê um suporte para ele. Ai, pastor, mas ele... Ore a Deus, peça a Deus para transformá-lo, para mudá-lo. Vamos orar a Deus para Deus proteger a nossa liderança, sustentar a nossa liderança, sarar a nossa liderança, exortar, corrigir naquilo que for preciso. Que Deus prospere a nossa liderança, porque a vitória do nosso líder é a nossa vitória também. O texto bíblico está em Juízes, capítulo 2, versículos 7 ao 14. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou. Olha, eu tenho uma convicção hoje em minha vida ministerial. Deus me chamou para preparar a próxima geração. Eu disse isso esses dias pregando lá em Imperatriz e repito. Deus me chamou para preparar a próxima geração. Nós corremos o risco de ver levantar uma geração que vai nos trazer grandes problemas. Deus nos chamou e Deus precisa nos usar para preparar a próxima geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Eles não conheciam Deus, não tinham experiência com Deus e nem o que Deus tinha feito pelo seu povo. Olha, geração terrível.
e essa geração não conhecia a Deus, não conhecia o que o Senhor fez, era culpa dela? Não, era culpa da geração anterior que não ensinou essa geração a conhecer a Deus e nem contou para eles, nem falou para eles do que o Senhor havia feito. Às vezes a gente está apontando o dedo para uma geração hoje, falando, essa geração é a pior geração que já houve. Mas por que ela é pior? Por que a minha geração, essa geração de hoje, eu pertenço a ela, mas eu vim de outra geração. Por que a minha geração é uma geração que frutificou para a obra de Deus? Porque os nossos pais investiram em nós. Eles nos ensinaram. Ah, pastor, mas a geração hoje é muito influenciada pela mídia. Ok, então use a mídia para influenciar também. Nós não podemos sempre passar a responsabilidade e tentar tirar o nosso corpo fora. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender, essa geração, ela não conhecia a Deus e nem tampouco a obra de Deus. Gente, isso quer dizer que a geração aqui, que é a geração de Josué e dos anciãos que partiram depois da morte de Josué, essa geração não contou nem para a geração que vinha surgindo a obra que Deus fizera para Israel, nem para contar a história para eles. Essa geração contou. Então, é claro, a geração que surgiu também não é uma coitadinha, né? Eles podiam ter conhecido, eles nasceram naquele ambiente e acabaram não se envolvendo. Eles têm a parte de responsabilidade deles, mas exige uma responsabilidade também da geração que passou. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os entregou. Deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Ou seja, Deus vai agir. Eu falei, lecionando a lição de adultos, que quando o povo de Deus perde batalha, não é porque Deus é fraco, não é o povo que perde, é Deus que entrega o seu povo, a fim de restaurá-los, a fim de tratá-los, a fim de mudar a história do seu povo. Vamos lá. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste.
Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos lá. Primeiro ponto, período do juízo. O período dos juízes, estudar o livro dos juízes, quando nós estudamos panorama do Antigo Testamento, ou teologia do Antigo Testamento, no período dos juízes, principalmente estudar panorama do Antigo Testamento, nós aprendemos que o período dos juízes, 410 anos, foi um período de altos e baixos da vida de Israel. O período dos juízes foi um ciclo que o povo se desviava, afastava de Deus, e Deus permitiu uma nação vizinha oprimir o povo clamava a Deus, Deus levantava o juiz, livrava o juiz morria, o povo se desviava, afastava de Deus, Deus permitiu outra nação vizinha oprimir o povo, e aí o povo clamava a Deus, Deus levantava outro juiz, assim, um ciclo de altos e baixos da vida de Israel. E o livro de Juízes, nos diz aqui o nosso comentarista, que se propõe, o livro de Juízes se propõe, tá aqui, ó, diante desses fatos, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança. Nós precisamos de líderes que tenham uma visão de Deus. É claro que nós precisamos amadurecer também para não ficar dependendo de tudo de um líder. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Isso faz parte do nosso amadurecimento cristão. Mas nós precisamos de líderes que conduzam o povo de Deus com inteligência e sabedoria. Segundo parágrafo, a liderança dos juízes. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus, está aqui, ó. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. E sob a autoridade e o poder de Deus, eles realizaram grandes feitos, desempenhando um importante papel ao longo de aproximadamente 410 anos. Então, os juízes foram escolhidos por Deus. Deus escolhia um juiz. O povo se desviava e, no meio da crise, Deus escolhia um juiz e o juiz libertava o povo. Deus sempre escolhe. Deus sempre tem alguém. Deus sempre tem. O contexto social dos juízes. O próprio texto diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Já fizemos um breve comentário disso aqui nas palavras iniciais. Então, quando cada um faz o que pensa, cada um faz o que imagina que é bom, cada um manda para um lugar. Eu já disse aqui, parece na segunda aula, que falando sobre visão e propósito, que a visão de Deus para o seu povo é uma só. Propósitos são individuais, mas a visão é uma só. Quando não há uma direção e cada um acha que está certo, cada um segue num caminho, cada um tem uma visão. E aí nós temos um problema de divisão, um problema sério que não coaduna, que não é compatível com a vida do povo de Deus. Então essa é uma visão assim, panorâmica, básica, mas importante do livro de Juízes. Segundo ponto da lição, a falta de um líder. A falta de um líder. Primeiro parágrafo, o problema. Eu já citei aqui Provérbios, que é o capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, ou o povo se corrompe. Então, o problema, nós já tratamos aqui, foi que Josué não preparou liderança. Ele não preparou liderança. A Bíblia fala em Mateus capítulo 9, versículo 36, que Jesus olhou para a multidão e se compadeceu dela, porque a multidão estava como ovelhas que não têm pastor.
Duas lições são importantes aqui. A primeira lição é que devemos cuidar para que haja líderes que se importam com o rebanho. Precisamos de líderes que amem o rebanho de Deus. Eu falo que precisamos de líderes que tenham o espírito de Davi, que defendam o rebanho, que digam, não, as ovelhas aqui são do rebanho do papai, nós vamos defendê-las. Segundo, a falta de líderes, segundo o coração de Jesus, é uma tragédia para a igreja. Então, precisamos que realmente os líderes sejam líderes que pensem como Deus pensa. E o nosso comentarista traz no segundo parágrafo do segundo ponto as consequências gerais. Aqui, as consequências gerais. É claro que tem consequências pessoais para a família, mas tem consequências gerais. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como barco à deriva. Outra consequência, o povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo e a si próprio e a nação como um todo. E terceiro, as pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques do inimigo e a toda sorte de males. Então, são consequências gerais de uma falta de liderança. Irmãos, todos nós precisamos ser liderados. Todos nós precisamos ter um líder. É bom ter um líder, ter um pastor, ter alguém sobre a nossa vida, alguém que exerça autoridade sobre nós, alguém que exerça autoridade a nosso favor. A autoridade, na verdade, nos protege. Depois, terceiro parágrafo do segundo ponto, as principais consequências. E nós temos aqui, a confusão social, o caos moral e a apostasia. Foram as principais consequências da falta de líder sobre o povo de Israel. No terceiro ponto, o pastor Elias Torralbo nos propõe aqui a solução. Qual a solução? Primeiro parágrafo, a inevitável necessidade de transição. Nenhum líder, já falamos disso aqui na aula passada, nenhum líder é perpétuo. Só Jesus, irmão, só Jesus. Todos nós passamos. Moisés teve o tempo dele, depois teve o tempo de Josué. E nós precisamos preparar a liderança. Existe a necessidade de uma transição. Todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Teve um dia, eu sou de Minas Gerais, na capital, em Belo Horizonte. Teve um dia que o irmão falou com o Miguel antes, você já foi o pregador que todo mundo queria ouvir em Belo Horizonte. Hoje eu atendo o nosso ministério, atendo as nossas congregações, mas vão surgindo outros. Irmãos, isso é natural. É natural. E nós precisamos aceitar isso, entender isso. Não é porque eu fiquei ruim, não é porque o povo não gosta de mim. Não, irmão. Surgem outros, tem uma transição de liderança. Deus nos leva para outros ambientes, para outros lugares. E a liderança é isso mesmo. É preciso existir essa transição. Isso é necessário, é benéfico, é bom para o povo, é bom para a gente. Vai mudar o pastor de igreja. Glória a Deus, muda, glória a Deus e vai em paz. Mas a gente não quer que o nosso pastor saia, a gente gosta tanto dele. Dá um conselho, deixa ele sair. A melhor hora de mudar um líder é quando todo mundo quer que ele fique. Porque se ele ficar um tempo a mais, daqui a pouco ninguém mais quer a presença dele. Aí não é hora de sair. A hora de sair é quando todo mundo quer, todo mundo ama ainda. Então, uma solução é que é inevitável essa necessidade de transição. Segundo parágrafo, o investimento nos mais jovens. Eu disse agora há pouco, precisamos preparar a próxima geração. Nós vivemos uma carência de referenciais, irmãos. Vivemos uma carência de referenciais. Precisamos trabalhar essa próxima geração. Eu sempre que tenho oportunidade tenho dito, vale a pena ser obreiro. Deus ainda chama, Deus ainda escolhe, Deus ainda vocaciona, Deus ainda faz. Que o Senhor nos ajude a ser referenciais para essa geração e preparar essa próxima geração. Terceiro parágrafo, deixando um legado positivo. Todos nós deixamos marcas. Eu coloquei aqui, quais marcas deixaremos? Todos nós deixamos algumas marcas nas pessoas, positivas ou negativas. Quais as marcas que nós deixaremos? O pastor Elias Torralbo fala aqui sobre deixar um legado positivo. Qual a diferença de herança e legado? Herança é o que se deixa para as pessoas. Legado é o que se deixa nas pessoas. Legado é maior do que herança, porque herança se perde, legado não.
Herança pode ser dissolvida, pode ir embora. Legado não, porque herança a gente deixa, as pessoas fazem uso. O legado são as transformações que nós imprimimos, que nós produzimos nas pessoas. E essas transformações são efetivas, são marcas indeléveis, ou seja, marcas que não se pode apagar. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Deus desperte a nossa geração de líderes. Que Deus te desperte como um líder para deixar um legado. Produza marcas indeléveis, legados verdadeiros no coração dos seus liderados para a glória do nome de Jesus. Embora essa lição é uma lição, essa lição, né, é uma lição que deixa assim, a gente chateado. Por que Josué não preparou a liderança? Os problemas que isso trouxe. Mas isso é um ensino magnífico para a nossa vida, a fim de nos fazer compreender que, para mim, o principal papel de um líder é preparar um sucessor, é preparar a próxima geração. Que Deus nos use para isso, em nome de Jesus. Grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a próxima aula, em nome de Jesus.